senhores conselheiros presidentes, senhor procurador, senhora secretária, bom dia a todos. Inicialmente, eu solicito à secretária Ana Paula que veja a existência do quórum regimental para fins de instalação de julgamento da presente sessão, identificando todos que compõem este conselho. Bom dia a todos. Para a realização da 28ª sessão ordinária virtual por videoconferência da Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, realizada aos 6 dias do mês de outubro de 2021, estão presentes doutora Francisca Marta de Souza, na presidência da Câmara Superior. Primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Segundo vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva. Presentes os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. Presente o representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, doutor André Gustavo Carreiro Pereira. Estão presentes os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Alexandre Mendes de Souza, Lúcio Flávio Alves, José William Falcão de Souza, Leilson Oliveira Cunha, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Felipe Augusto Araújo Muniz, Felipe Silveira Gurgel do Amaral, Robério Fontinelli de Carvalho. Secretariando os trabalhos dessa Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Satisfeito o quórum regimental, dou por aberta oficialmente a presente sessão, informando que na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários, conduzirei na forma regimental esta sessão de julgamento da Câmara Superior por videoconferência. Registro que as sessões de julgamento não presencial por meio de videoconferência encontram amparo legal nas portarias 145/2017 e 140/2021. A modalidade, então, implementada resguarda todas as garantias constitucionais das partes no processo administrativo tributário. Ainda de mencionar que, nesta sessão, julgaremos processos que tiveram a interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103(2) da Lei 15.614/2014, que ancora-se nos casos de divergência entre a resolução recorrida e outra da mesma Câmara, da Câmara diversa ou da própria Câmara Superior, quando tiver apreciado matéria semelhante. Indago às secretárias, dentre as resoluções disponibilizadas aos conselheiros, se houver, se recebemos alguma sugestão ou retificação para alteração das mesmas. Sim, presidente, recebemos uma resolução para aprovação. Antes de anunciar a resolução, queria registrar também a presença da doutora Francileide Furtado e doutor Ricardo Valente Filho. Presidente, foi enviada para homologação a resolução referente ao processo de número 1064/2013, auto de infração 2013-05181, da recorrente Alessat Combustíveis S.A., encaminhada pela conselheira relatora, doutora Dalcília Bruno Soares. Nenhuma sugestão de alteração, presidente. Bom, não havendo nenhuma sugestão de alteração, fica, então, aprovada. Okay? Continuemos agora a nossa sessão com o julgamento dos processos pautados. Anunciando para julgamento, apenas para informar que os processos tratam da mesma matéria, certo? Então, nós iremos aqui fazer o julgamento coletivo, conforme já conversado aqui com os conselheiros relatores, me parece não haver nenhum óbice. Eu indago até aqui da PGE, doutor André, se existe da sua parte algum óbice para o julgamento conjunto dos processos. Bom dia, presidente. Bom dia. Senhores conselheiros, secretária. Presidente, não, inclusive eu ia propor também a mesma relato conjunto e julgamento conjunto. Ok. Então, anunciando para o julgamento conjuntamente, como eu já falei anteriormente, o doutor Alexandre irá fazer o relato e a doutora Tereza fará os devidos acréscimos se houver necessidade, ok? Então, anunciando conjuntamente o julgamento do processo de recurso extraordinário 2686/2017 e 2688/2017. AIS, respectivamente, 2016, 27, 190 e 2016, 27, 189. Ambos tendo como recorrente a TEC Engenharia Limitada e recorrido Estado do Ceará. As resoluções paradigmas
da terceira Câmara 79/2017 e a 4/2018, que pugnou pela parcial procedência. Lembrando que a decisão recorrida é da segunda Câmara, a primeira for qualificada na Resolução 120/2020 e a do segundo processo na Resolução 112/2020. Continuando as resoluções paradigmas da Câmara Superior, a de número 23/2020 e a de número 24/2019. Em similitude para o segundo processo, para ambos os processos. O primeiro processo tem como relator o doutor Alexandre Mendes, o segundo, a relatora a doutora Tereza Porto. Como nós já combinamos aqui, o relato será feito pelo doutor Alexandre Mendes de Souza. Sustentação oral solicitada pelo doutor Rodrigo Silveira, que até o presente momento não compareceu, razão pela qual iniciaremos o julgamento, passando a palavra ao conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Obrigado, senhora presidente. Bom dia a todos os conselheiros. Senhora presidente, senhor procurador, doutor André, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros, é um prazer estar aqui na Câmara Superior, substituindo a doutora Mônica como suplente. O processo anunciado pela presidente é o processo de recurso extraordinário, o 2686/2017, auto de infração 2016-27190, da empresa Ratec Engenharia. O processo tem como relato da infração a seguinte acusação: infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados por regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido. Ficou constatado que o contribuinte deixou de informar em sua escrituração fiscal digital documento fiscal relativo à operação comercial, no montante de R$ 389.527,75. São operações de entradas. Período 6 de 2013. A multa aplicada foi de 10%, R$ 38.952,77. Artigo infringido, indicado pelo autuante, foi o 18 da Lei 12.670/96, e a penalidade aplicada foi o 126 da Lei 12.670, alterado pela 16.258. Nas informações complementares, vou só dar um relato rápido para os conselheiros, e o autuante diz o seguinte: ficou constatado, através do levantamento, que o contribuinte deixou de informar em sua escrituração fiscal digital documento relativo à operação comercial no período de 2013, no montante de R$ 389.527,75, sem comprovação de lançamento contábil dos documentos, ficando sujeito à multa de 10%, cujo imposto já foi recolhido pelo regime de substituição tributária. Acrescenta ainda que intimou o contribuinte, através do termo de intimação 2016-13670, com o fim de esclarecer ao fisco a falta de registro das notas fiscais de entrada. Porém, não teve êxito, que foi dada oportunidade ao contribuinte para fazer a crítica devida a qual achasse necessário. Inclusive, o trabalho foi revisado pelo escritório do seu contador. O contribuinte satisfeito na impugnação, ele apresentou várias nulidades: nulidade por incompetência do autuante, termo de conclusão não informado dos motivos da autuação, a nulidade por o contribuinte não foi intimado para fazer as devidas observações, que a autuação foi intimada por AR e não foi pessoal, nulidade não ter sido anexada aos autos documentos originais, nulidade a cópia do processo não ter numeração que deixa dúvidas sobre, e assim foi, várias nulidades, e todas elas foram pontualmente rebatidas pelo julgador de primeira instância. Afastado as nulidades, o julgador de primeira instância confirmou a autuação fiscal, aplicando a mesma penalidade sugerida pelo autuante. No caso, ele botou a 123, inciso 1G, combinado com a atenuante do 126 da Lei 12.670. Contribuinte satisfeito, apresenta recurso ordinário e faz algumas alegativas, no sentido de que não houve observância aos requisitos do termo de conclusão, ausência de notificação do contribuinte, aduz de respeito ao princípio da ampla defesa do contraditório, e no mérito alega que o contribuinte não infringiu a legislação mencionada pela fiscalização, e que a penalidade a ser aplicada deveria ser a mais benéfica, decidindo pela prevista no artigo 123.8d da Lei 12.670 de 96. Alternativamente, a multa do artigo 123.8L da Lei 12.670 de 96.
e deve ser aplicada ao caso a interpretação mais benéfica quanto na penalidade prevista no artigo 106, 2C, combinado com 112 do CTN. São esses os argumentos mais expressivos da sua defesa. O processo foi para a assessoria, e a assessoria rebateu e, através do parecer 60/2020, conheceu do recurso ordinário interposto, negou-lhe provimento e confirmou a decisão de procedência da acusação fiscal, aplicando a mesma penalidade. E na sessão ordinária virtual da segunda Câmara, ocorrida no dia 17/8, decidiram por votos de desempate do presidente pela procedência do auto de infração nos termos do julgamento singular e parecer da assessoria processual tributária. E a resolução que foi redigida tem o seguinte emenda: deixar de escriturar notas fiscais de entrada na FD, auto de infração julgado procedente. As provas acostadas demonstram a falta de escrituração de 52 notas fiscais de entrada. Recurso ordinário conhecido e não provido. Preliminares de nulidade, pedido de perícia afastada por unanimidade de votos. Decisão de mérito por voto de desempate do presidente da Câmara, conforme parecer da célula de assessoria processual tributária, adotado pelo representante da douta Procuradoria. Aí citou a decisão amparada no artigo 75 da Lei 670, combinado com o 276-A, parágrafos 2 e 3º do Decreto 2469, e a penalidade confirmou a 123.3G. Contribuinte insatisfeito com a decisão. Senhora presidente, por gentileza, só um instante. Como a gente está em casa, eu estou com um problema aqui, uma pessoa está batendo na porta, eu acho que é a secretária, eu vou só abrir aqui, por gentileza, perdão. 2 minutos, por favor, senhores. É o novo normal, presidente. Para mim, continua sendo tudo anormal. Presidente, aproveitando esse momento, a presidente não quer colocar a aprovação da ata de ontem? Não, Paulinho, vamos deixar. Presidente, já vou retornei. Já voltou. Certo? Nós podemos fazer isso até amanhã, que eu queria dar uma olhadinha. Pronto, doutor Alexandre, por favor. Senhores conselheiros, perdão pelo ocorrido. Continuando. Não se preocupe, não. Insatisfeito com a decisão de segunda instância, o contribuinte apresenta recurso extraordinário e consta alegando divergência de entendimento com as decisões da Câmara Superior de Julgamento do CONAT. E apresenta seu recurso. E como paradigma, eu vou citar aqui, já foi citado pela presidente, mas eu vou ler a emenda das decisões, das paradigmas que ele colocou. A resolução da Câmara Superior, a 23/2020, da lavra do doutor Pedro Rogério Medeiros, e tem como emenda o seguinte: falta de escrituração de notas fiscais, reenquadramento da parcela incontrovertida para o artigo 123.8L da Lei 12.670/96, auto de infração parcialmente procedente. Essa é a primeira, houve alteração para o reenquadramento. A segunda resolução da terceira Câmara é a 004 de 2018, da lavra da conselheira Gabriela Lima Batista, e tem como emenda: o contribuinte deixou de registrar em sua escrituração fiscal a FD diversas notas fiscais de entrada de mercadoria destinadas à empresa autuada durante o exercício 2013 e 2014, auto de infração mantido em primeira instância, recurso voluntário conhecido e provido para parcial procedência, multa reenquadrada para disposta no artigo 123.8L da Lei 12.670/96. A resolução 079 de 2017, da terceira Câmara também, da lavra também da conselheira Gabriela Lima, contribuinte deixou de registrar em sua escrita fiscal, FD diversas notas fiscais de entrada e mercadorias também foi alterada para reenquadramento para 123.8L. E a resolução da Câmara Superior, a 024 de 2019, de 3 de 7 de 2019, da lavra do doutor conselheiro Ricardo Valente Filho, e tem como emenda: deixar escriturar notas fiscais de entrada. O contribuinte deixou de escriturar notas fiscais de entrada relativas a operações realizadas em 2009, reenquadramento da penalidade para previsto no artigo 123.8L da Lei 12.670 de 96. Recurso extraordinário admitido, no mérito negado provimento e mantido a parcial condenatória referente à acusação fiscal.
Eu acredito que ainda teve... essa é a última da Câmara Superior, e as folhas 362 e 367, ao despacho 109/2021, de admissibilidade do recurso, onde foi constatado que as resoluções paradigmas apresentadas encontram nexo de identidade com a decisão recorrida. Senhor presidente, é esse o relato, senhor presidente. Ok, um parêntese aqui, primeiro dar bom dia e anunciar o representante aqui da parte, a doutora Daniela Fiales, aqui conosco para fazer a sustentação oral. Doutora Daniela, terminamos aqui o relato do primeiro processo e os processos serão julgados conjuntamente, tendo em vista a similitude da matéria, ok? Ok, doutora Marta, excelência. Eu vou acompanhar a sessão, não vou apresentar a sustentação oral, porque, por algum motivo, eu também não estou conseguindo logar com o meu e-mail aqui do escritório, mas vocês podem ver que eu estou presente, tá bom? Ok, então não irá fazer a sustentação oral, não é isso? Não vou fazer sustentação oral, vou acompanhar a sessão. Ok, seja bem-vinda. Doutora Obrigada. Tereza Porto, algumas observações a fazer com relação ao seu processo? Bom dia, senhora presidente. Sim, senhora presidente. Bom dia, doutor André, procurador do Estado, senhores conselheiros, nossa secretária Ana Paula e a doutora Daniela Fiales, né? Isso. Sim, senhora presidente. A diferença no meu processo são as mercadorias são sujeitas a recolhimento normal. A resolução recorrida é número 112/2020, falta de escrituração, né, a mesma acusação, falta de escrituração da J. Ciscar de entradas na FD. A resolução 112, eu vou aqui ler a resolução, né, ementa, falta de escrituração de nota Ciscar de operações de entradas internas e interestaduais na FD. Contribuinte não declarou na FD as notas Ciscar de entradas. A FD se constitui em livros fiscais eletrônicos de entradas, saídas, apuração, controle de produção de estoque e inventário, nos termos do artigo 276G, em substituição em especial ao livro previsto no artigo 269, todos do decreto 24569. Preliminares de nulidades afastadas, né, pedido de perícia não acolhido, dispositivo infringido 276A, 276C, 276D, 276E e 276G, todos do decreto 24569. A penalidade aplicada foi do artigo 123.3G da Lei 12.670. O auto de infração foi julgado procedente por maioria de votos, nos termos do voto divergente vencedor do conselheiro Leilson Oliveira Cunha e da decisão de primeira instância, que também foi pela procedência do auto de infração, assim como o parecer da assessoria processual tributária. As resoluções, essa daqui é a resolução recorrida, né, que eu estava citando. As resoluções paradigmas são as mesmas, 2 da Câmara Superior e 2 da Terceira Câmara, que o doutor Alexandre leu, né, a ementa de cada uma, e o período da infração é o mesmo, janeiro a dezembro de 2013, e foi aplicada a penalidade no 123.3G da Lei 2.670, não foi pela 16.258, porque o valor iria dar maior, e a julgadora entendeu aplicar a 2.670/96. É basicamente isso, senhora presidente, e o recurso é o mesmo, as alegações são as mesmas. Só, senhora presidente. Muito obrigada, doutora Tereza. Ouvimos aqui, então, os relatores. Eu passo, na forma regimental, a palavra ao nosso procurador do Estado, doutor André Carreiro. Obrigado, senhora presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da Câmara Superior, senhora advogada presente, bom dia a todos. Como podemos verificar dos relatos, são processos bastante semelhantes, são 2 recursos extraordinários do mesmo contribuinte. Primeiro recurso relatado pelo conselheiro Alexandre, contra a decisão da segunda Câmara de Julgamento, materializado na resolução 120 de 2020, suscitando divergência de interpretação com as resoluções 023 de 2020 da Câmara Superior,
04/2018 da Terceira Câmara de Julgamento, 079/2017 da Terceira Câmara de Julgamento e 024/2019 da Câmara Superior, as quais foram indicadas como paradigmas no que toca à penalidade aplicada pelo descumprimento da obrigação tributária acessória de falta de escrituração de notas fiscais de entrada no livro eletrônico integrante da escrituração fiscal digital do contribuinte, no primeiro auto referente a mercadorias sujeitas à substituição tributária. O segundo processo relatado é a resolução recorrida, é a número 112/2020, como dito pela conselheira Tereza, são as mesmas resoluções paradigmas que foram indicadas pela recorrente, e o que difere de fato, o exercício é o mesmo, 2013, o que difere é que no segundo auto de infração se referem à falta de escrituração de notas fiscais de entrada, referente a aquisições de mercadorias em operações internas, interestaduais, tributadas pelo regime normal de recolhimento. No primeiro auto do recurso relatado, a resolução recorrida aplicou a penalidade específica do artigo 123, inciso 3, a linha G, combinada com o artigo 126, ambos da Lei 12.670/96, na sua redação vigente à época dos fatos geradores. Já no segundo auto de infração, foi aplicado tão somente o artigo 123, 3G, também na sua redação vigente à época dos fatos. Como bem dito pela conselheira Tereza, não foi aplicada a penalidade com a redação atual da Lei 16.258, 2017, porque no caso concreto, o julgador da Câmara de Julgamento, ele verificou que, caso fosse aplicada a redação atual, no caso concreto, ela não seria mais benéfica. A aplicação da multa no valor de 10% sobre o valor da operação resultaria numa multa superior àquela sugerida no auto de infração e aplicada pelo julgador de primeira instância, correspondente ao imposto destacado dos documentos fiscais não escriturados, né? Já as resoluções paradigmas de ambos os recursos, como já foi bem dito pelo conselheiro Alexandre, houve aplicação para a mesma infração à legislação tributária de falta de escrituração de notas fiscais de entrada, na FD, houve a aplicação da penalidade do artigo 123, 8L da Lei 12.670/96, com a redação da Lei 16.258/2017, com fundamento no fato de ser menos oneroso ao contribuinte. E ambos os recursos extraordinários foram admitidos pela presidência do CONAT em relação a todas as resoluções paradigmas indicadas pela recorrente, por entender que houve dissenso de interpretação entre os julgamentos, pois tratariam de matérias coincidentes, já que refere-se à penalidade aplicada pela infração à legislação tributária de falta de escrituração de notas fiscais de entrada decorrente de aquisição de mercadorias, seja mercadorias sujeitas à substituição tributária, seja mercadorias tributadas, mas o fato é que são notas fiscais não escrituradas na FD do contribuinte e verificou-se que houve a aplicação de penalidades distintas. Pois bem, como os senhores sabem, a PGE cabe defender os interesses do Estado de Ceará perante o Conselho de Recursos Tributários. Na hipótese de recurso extraordinário, nós atuamos como parte, em nome da Fazenda Pública, cabendo apresentar as contrarrazões ao recurso extraordinário dos contribuintes, nos termos do artigo 25, inciso 3, da Lei 15.614/2014. E examinando os recursos apresentados, verifica-se que o recorrente, em síntese, alegou haver nexo de identidade fática e jurídica entre as resoluções recorridas e paradigmas, e que deveria prevalecer a aplicação da penalidade indicada nestas últimas, por ser possível amoldar a sua conduta infracional a esta penalidade e por essa a penalidade prevista no 123.8L ser mais benéfica. Penalidade esta que se refere a omitir informações em arquivo eletrônico ou nestes informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. E aí ele defende que deve prevalecer a aplicação do artigo 123.8L da Lei 12.670/96, com a redação da Lei 16.258/2017, por ser mais benéfica e, portanto, autorizada a aplicação retroativa com base no artigo 106 CTN, que resultaria numa multa de 2% sobre o valor das operações dos documentos fiscais não escriturados na FD, limitada a 1.000 ofícios por período de apuração, e procurando amparar o seu recurso na aplicação do artigo 112 do CTN.
No entanto, para além dos referidos argumentos relacionados às resoluções paradigmas, trouxe ainda o recorrente o argumento de que a resolução recorrida fere a segurança jurídica em razão da irretroatividade da norma jurídica, tendo ocorrido irregularidade na aplicação do artigo 123, 3G da Lei 2.696, com a alteração da Lei 16.258 de 2017, bem como uma má aplicação do artigo 126 em relação ao primeiro auto, por ser inespecífico o referido dispositivo, né, já que na sua compreensão existiria dispositivo legal mais benéfico ao contribuinte. Alegou ainda também no recurso que a decisão da Câmara de Julgamento decorrente de voto de desempate do presidente seria irregular, pois deveria ser assegurada a paridade, né, e que deveria prevalecer no caso de empate o entendimento mais favorável ao contribuinte. Né? Ocorre que, tratando-se o recurso extraordinário de recurso de fundamentação vinculada, destinado à uniformização da jurisprudência administrativa do Conselho de Recursos Tributários, referidas questões suscitadas apenas no recurso extraordinário, mas que não foram abordadas em resoluções de casos com paradigmas e nem foram objeto de juízo de admissibilidade exercido pela presença CONAT, não podem ser discutidos e deliberados sob pena de ofensa ao devido processo legal, pois inexiste amplo efeito devolutivo nesta via recursal. Então, feito esse registro, não há que se cogitar, feito esse registro em relação a essas matérias trazidas no recurso extraordinário, que não foram sequer objeto de discussão nas câmaras de julgamento e também de análise na admissibilidade da presidência, tais questões não devem ser apreciadas por esse conselho, devendo ficar a análise do recurso restrito à matéria admitida, que se refere tão somente à penalidade a ser aplicada à conduta infracional do contribuinte. Né? E no caso concreto, entendemos que não há que se cogitar da aplicação do entendimento firmado nas resoluções paradigmas, pois, com a devida vênia, elas não procederam à correta aplicação das normas jurídicas ao caso concreto, com observância dos princípios hermenêuticos e regras legais que regem a questão ora examinada. Inicialmente, cumpre assentar que a obrigatoriedade da escrituração de nota fiscal de entrada no livro de registro de entradas integrantes da escrituração fiscal digital, ela está prevista principalmente nos artigos 269, 276A, parágrafo 3º, e 276G, inciso 1, do regulamento do CMS, diz os referidos dispositivos, artigo 269. O livro de registro de entradas, modelos 1 ou 1A, anexos 31 e 32, destina-se à escrituração dos documentos fiscais relativos às entradas de mercadorias ou bens e às aquisições de serviços de transporte e de comunicação efetuadas a qualquer título pelo estabelecimento. Artigo 276A. Os contribuintes em ICMS ficam obrigados à escrituração fiscal digital nos termos e nos prazos estabelecidos nesta seção. Parágrafo 3º. O contribuinte está obrigado a escriturar e a prestar informações fiscais em arquivo digital referentes à totalidade das operações de entrada e de saída de mercadorias, das aquisições e prestações de serviços, dos lançamentos realizados nos exercícios fiscais de apuração e de outros documentos e de informações correlatas, nos moldes do Manual de Orientação, anexo único do ato COTEP ICMS número 9, de 18 de abril de 2008, ou outro que venha substituí-lo. Por fim, artigo 276G dispõe que a escrituração prevista nesta seção substitui a escrituração e impressão dos seguintes livros, inciso 1, registro de entradas. Portanto, para a inobservância da referida obrigação tributária acessória, existe uma penalidade específica para a conduta infracional do contribuinte, previsto no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670 de 96, cuja redação da Lei 16.258, na maioria dos casos, e não foi o caso aqui do segundo auto-infração, do segundo recurso extraordinário do auto-infração, em regra, ela se torna mais benéfica ao contribuinte, a redação atual, né, e, portanto, se pode aplicar ela retroativamente, pois antes, na redação original, previa-se a multa correspondente a uma vez o valor do imposto para as operações tributadas, sendo que a alíquota geral, à época, era 17%, né? E no caso de operações não tributadas, sempre se aplicou o atenuante do artigo, aplicava a referida regra combinada com o artigo 126, né, que prevê a penalidade de 10% sobre as operações, né? A decisão recorrida, ela, no caso, aplicou corretamente a penalidade específica do artigo 123, 3G, da Lei 12.670, no primeiro recurso combinado com o artigo 126, por se tratar de operações tributadas, e no segundo, somente o 123G
com a redação vigente à época, né? A época dos fatos geradores. Isso ela o fez em consonância com o disposto no artigo 144 do CTN, que dispõe que aplica-se ao lançamento a legislação vigente à época dos fatos, né? Salvo as hipóteses do artigo 106 do CTN, que trata da aplicação retroativa das normas, mas no caso concreto, como foi verificado pelo julgador da Câmara de Julgamento, a redação original, vigente à época dos fatos, ela era mais benéfica e, por isso, ele justifica na sua decisão que não aplicou a redação atual. Né? Com efeito, como a gente verifica, o legislador ele estabeleceu diferentes penalidades para o descumprimento de obrigações acessórias distintas. Não obstante, o contribuinte tem o dever de escriturar e prestar informações fiscais em um único arquivo digital, que no caso é a escrituração fiscal digital do contribuinte, isso não implica que tais obrigações constituam a mesma e única obrigação acessória. E a gente pode citar como exemplos dessa realidade a previsão de penalidades específicas para diversas outras infrações relativas à escrituração integrantes tanto da escrituração fiscal digital quanto da escrituração contábil digital do contribuinte, tais como atraso de escrituração de livros fiscais e contábeis, lá no artigo 123, inciso 5, a linha B, a não escrituração do inventário de mercadorias na FD, conforme penalidade específica do artigo 123, inciso 5, a linha E. Por fim, outra hipótese seria deixar de escriturar um mapa resumo do emissor de cupom fiscal, também que possui penalidade específica no artigo 123, inciso 7, a linha H. Assim, a substituição do meio físico, né, no caso o livro impresso, para o meio eletrônico ou digital, ele não modifica a natureza destas obrigações acessórias, tal como se verifica no presente caso em relação à escrituração de notas fiscais de entrada na FD do contribuinte, pois a Lei 16.258 de 2017, ela veio, inclusive, reafirmar a sua exigibilidade e a sujeição à penalidade específica ao incluir expressamente a referência em relação a referidas obrigações acessórias ao termo modalidade eletrônica ou escrituração fiscal digital. Né? Portanto, na verdade, a Lei 16.258 de 2017, ao proceder à alteração em diversas penalidades previstas na legislação tributária estadual, ele reforça a existência dos livros fiscais e contábeis de maneira autônoma e identificável perfeitamente, de maneira diversa, a escrituração fiscal digital como um todo do contribuinte. Portanto, na nossa compreensão, não resta dúvida que o artigo 123.3G da Lei 2.170 é a norma mais específica para a conduta infracional de não escrituração dos documentos fiscais de entrada na FD, não existindo qualquer margem de dúvida de sua incidência, pois descreve literalmente a infração, abre aspas, deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas, inclusive na sua modalidade eletrônica. Por sua vez, a penalidade tratada do artigo 123, inciso 8º, a linha L da Lei 12.670, que foi aplicada nas resoluções paradigmas, trata de omissão ou divergência em arquivo eletrônico, a qual somente poderia ser aplicada ao caso concreto se não existisse penalidade mais específica, pois trata-se de penalidade de caráter subsidiário. É justamente por essa razão que se aplica esta penalidade para a falta de escrituração de notas fiscais de saída, pois atualmente não há mais penalidade específica para esta conduta infracional, já existia na legislação tributária, mas foi revogada há bastante tempo atrás. Então, na ausência de uma penalidade específica para a não escrituração das notas fiscais de saída, aí sim, pelo caráter da subsidiariedade, aplica-se a penalidade do 123.8L, por ser possível enquadrar a conduta infracional do contribuinte nesse dispositivo a partir da premissa que a FD ela é um arquivo eletrônico. Mas isso, repito, em caráter subsidiário, na ausência de uma norma específica de penalidade. Né? Embora, na atualidade, o livro fiscal de registro de entrada seja um arquivo eletrônico integrado na FD, ele não deixou de ter existência própria, conforme já foi dito, foi posteriormente explicitado na própria norma legal, a partir da Lei 16.258 de 2017. Né? O Decreto Federal 6.022 de 2007, que instituiu o Sistema Público de Escrituração Digital, ele deixou claro que os livros e documentos fiscais e contábeis não deixaram de existir, passando a ser emitidos na forma eletrônica, sequer sendo desonerado o contribuinte de manter a sua guarda pelos prazos previstos na legislação aplicável. Depreende-se, portanto, que coexistiram, né, e coexistem diferentes modalidades de livros fiscais,
né, os livros manual, que era escriturado manualmente, o livro emitido pelo sistema eletrônico de processamento de dados, e, na realidade atual, o livro eletrônico, que é representado pela escrituração fiscal digital ou a escrituração contábil digital. Portanto, a partir da Lei 16.258 de 2017, que modificou a redação do artigo 123.3G, não se pode mais considerar a existência de um ato fracional que se enquadre na moldura das duas normas punitivas, de modo a gerar dúvida objetiva no intérprete, pois se diferenciam no critério da especificidade daquela norma do artigo 123G em relação à penalidade do 123.8L. Assim, entendemos que não há antinomia real entre as normas punitivas suscitadas. Trata-se de um conflito aparente de normas, o qual ocorre quando duas ou mais leis vigentes são aplicáveis para a mesma infração, tendo por requisito um fato único abrangido por duas ou mais regras. Nessas circunstâncias, conforme normas do Código Tributário Nacional e da Lei de Introdução de Normas ao Direito Brasileiro, a resolução desses conflitos aparentes se dá pelos princípios da especialidade e da subsidiariedade, prevalecendo aquele primeiro sobre este último. Desse modo, o simples fato de ser mais benéfica a penalidade do artigo 123.8L não autoriza a sua aplicação com base no artigo 112 do Código Tributário Nacional, se existe penalidade específica aplicável, que é a do artigo 123.3G. Portanto, se existe método legal para a definição de qual norma punitiva deve ser aplicada, sendo possível se determinar qual regra deve ser aplicada ao caso concreto, não existe dúvida acerca da capitulação jurídica do ato infracional, não sendo possível, repito mais uma vez, justificar o reenquadramento do disposto no artigo 112 do CTN. Assim, evidencia-se não ser possível a aplicação da penalidade do artigo 123.8L da Lei 2.170 de 96, que se refere à omissão em arquivo eletrônico, tendo em vista o princípio da especialidade, o que afasta a possibilidade de aplicação do artigo 112 do CTN, devendo prevalecer a penalidade do artigo 123.3G da Lei 2.170, conforme aplicado pela resolução recorrida, que é a penalidade específica para a conduta infracional apurada nos autos de infração. Diante do exposto, o Estado do Ceará, através do seu representante legal, requer esta egrégia Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários que seja negado provimento aos recursos extraordinários, confirmando as decisões recorridas. É a nossa manifestação, senhora presidente. Caso necessário, no decorrer das discussões, voltaremos a nos manifestar. Obrigado. Ouvimos aqui o doutor André, considerando que a representante da parte não irá sustentar oralmente o recurso, inicio aqui os debates por esse segredo colegiado. O conselheiro deseja iniciar os debates? Doutor Lúcio Alves, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor André, conselheiros, secretário. Presidente, essa matéria é uma matéria que já vem sendo discutida nessa Câmara Superior, como nas demais câmaras, né, com todo respeito aos entendimentos contrários. Mas eu vou fazer algumas colocações que a Procuradoria aí, né, já tinha ouvido essa manifestação da Procuradoria lá na terceira Câmara, mas se coloca aí todos os princípios hermenêuticos citados aí, se coloca uma frase que ficou aqui, eu destaquei, né, com todo o respeito, né, que a aplicação não procede, né, não está correta. Né, e tem tudo que foi colocado aí, a questão de hermenêutica, dos princípios, né, hermenêuticos, a questão do princípio da especialidade, mas eu vou fazer um ponto, né, de ser bem objetivo, um ponto só que, né, eu acho que para mim é necessário para aplicar essa questão de aplicar o 123.8L. Quando na omissão de saída, né, se aplica mesmo que subsidiariamente esse artigo, né, mas o núcleo do tipo lá, do 8L, né, é omitir informações em arquivo eletrônico. Esse mesmo núcleo do tipo, ele serve para saída, né, porque diz que não tem um específico. Né? Então, o critério seria aplicado, seria a questão da especialidade. Mas se a gente atentar para a questão do CTN, o CTN no artigo 107, né, ele vem lá tratando da questão da interpretação, da integração da legislação tributária, ele diz que a legislação tributária será interpretada conforme disposto nesse capítulo. E justamente no artigo 112 vem a questão da dúvida, né? E sempre eu coloquei, né, eu acho que eu vou colocar um ponto aqui que eu coloquei outras vezes, né, outro procurador, que era às vezes o doutor Bratan, que defendia essa questão da segunda Câmara, que o legislador, quando colocou essa questão, ele colocou, e cabe a gente aqui como intérprete fazer essa interpretação. Né? O legislador faz a lei e o julgador ele tem o livre convencimento de fazer a sua interpretação de acordo com a sua, né, a sua motivação, a sua consciência. E se você aplicar isso aí para a saída, que é o tipo é o mesmo, né, por que você não vai aplicar para a entrada? Porque é a questão da especialidade.
Mas aí o CTN, em nenhum momento, ele fala especialidade, ele tem justamente aí que está a característica do CTN. Ele traz a questão da mais benéfica, né? E tanto que a especialidade, quando você vai no direito penal, por direito, você não vai saber qual é a maior nem a menor, não. Você aplica porque é específico está dentro, ela tem alguma coisa a mais do que a geral. Ela tem algo a mais do que a geral. Ela não quer saber se é menor ou maior, né? E aqui não, você tem, ele trata dessa matéria, ele trata especificamente, dizendo que quando houver dúvida na interpretação do aplicador da norma, essa dúvida pode ser a mínima dúvida possível, você tem que colocar, né, a mais benéfica. E aqui, presidente, é por isso que, né, aqui, quando o contencioso se constrói uma tese, né, não é a tese de conselheiro A ou B, acho que qualquer conselheiro que queira construir uma tese aqui, ela tem que passar pelo crivo de demais conselheiros, principalmente na Câmara Superior. É uma coisa que é construída dentro do contencioso no dia a dia, conversando com um colega, um assessor, outro conselheiro, e vai se construindo. E o conselho é soberano justamente para aplicar aquilo que ele entende, né? Então, eu com todo respeito, né, à Procuradoria, o entendimento de que pensa o contrário, mas eu queria que vocês pegassem apenas para esse ponto. Se o núcleo do tipo lá é omitir informações, e essa informação eu aceito para a saída, e não aceito para a entrada porque é específico, o CTN não fala especificidade, ele fala que, uma vez constatada, né, qualquer mínima dúvida, né, quem está dizendo não sou o doutrinador, qualquer mínima dúvida, você tem que recorrer dentro do Código Tributário Nacional ao artigo 112. Então, presidente, essas são as colocações que eu queria fazer, né? A gente trabalha com direito, a texto, a linguagem, né, e que respeita a posição de cada um, né, e as decisões que vêm sendo, né, tomadas nesse contencioso, até que vai se mudar a composição, e outros conselheiros, com toda a liberdade, com todo o respeito, podem pensar o contrário, porque é direito a isso, mas sempre respeitando as decisões tomadas por essa Câmara Superior. Era isso, senhora presidente. A senhora está sem som, presidente. Presidente, a senhora está sem som. Conselheiros, eu vou continuar aqui no celular do Franzé. Aqui o meu computador deu problema, não está desativando o som, ok? Doutor Ricardo Valente com a palavra. Ok, presidente. Obrigado, presidente. Foi citada, presidente, como paradigma uma resolução da nossa palavra, resolução essa que foi proferida pela Câmara Superior, né, que eu tenho a honra de participar, e eu confirmo, presidente, tudo que o doutor Lúcio falou. Doutor Lúcio, a gente vem aí com um certo tempo rebatendo essas questões atreladas à aplicação do 123.8L, cumulado com 112 do CTN, pelo simples entendimento de que há uma dubiedade interpretativa desse artigo, presidente. Então, diante disso, nós entendemos sempre da maneira mais favorável ao contribuinte. Isso não é uma decisão nossa, isso é um princípio basilar do direito tributário, que o procurador, ele com todo respeito, com as doutrinas que foram apresentadas, eu não ouvi, e peço venha, porque realmente eu não ouvi, a Procuradoria do Estado levanta essa questão de que sempre deve ser aplicado o que for mais favorável ao contribuinte, sempre, quando houver dúvida ou dubiedade de interpretação legislativa, né? De todas as doutrinas que a Procuradoria trouxe, eu não ouvi a Procuradoria mencionar sobre esse aspecto, né? Então, presidente, por essa questão é que sempre eu aplico o 123.8L. E quando o 123.3G ele é mais favorável ao contribuinte,
eu aplico o 123.3G, porque isso é um princípio basilar do direito tributário, está previsto no CTN, e nós devemos aplicar. Não me causará surpresa, presidente, se em algum momento, né, a casa fazendária já houve aí uma minoração do prazo dos conselheiros de 3 anos para 2 anos. Eu quero aproveitar aqui um momento para levantar que 2 anos um conselheiro não está pronto para efetuar e efetivar julgamentos, tá? Esse prazo de 3 anos é muito exíguo. O conselheiro, quando estiver pronto, ele já está saindo. Também não me causará surpresa, presidente, se a Casa Fazendária vier a mudar o texto interpretativo, legislativo, de aplicação do 123.8L ou do 123.3G. Mas como advogado que somos aqui enquanto conselheiros, mais um dia sairemos, continuaremos combatendo esses princípios, presidente. Então, como conselheiro hoje que estou, e não como advogado, entendo pela aplicação da decisão paradigma, presidente. Muito obrigado. Continuando os debates, algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Conselheiros, eu vou ficar sem desligar o microfone, ok? Porque aqui deu um probleminha aqui no mouse, está bem ruim. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Não havendo, posso passar a votação? Ok? Sim, Bom, presidente. não havendo mais nenhuma manifestação, eu indago a decisão para ambos os processos, porque é 123.8L, né? Seria para ambos os processos. Então, doutor Alexandre Mendes, como vota? Senhor presidente, entendendo que essa decisão já tem sido reiterada na Câmara Superior com relação ao reenquadramento da penalidade nos casos de acusação de falta de escrituração na FD de documentos fiscais de entrada, aplicação do 123.8L, senhor presidente, também é meu entendimento, e eu dou provimento ao recurso extraordinário para reformar a decisão de segunda instância para a parcial procedência pelo reenquadramento, senhor presidente. Doutora Tereza Porto. Senhora presidente, com todo o respeito a quem pensa diferente, nesse caso eu não consigo ver dúvidas aqui. O artigo 123.3G, ele é muito claro, ele não deixa nenhuma dúvida. E quanto com relação às notas fiscais de saídas, que a gente aplica o 123.8L, pelo motivo exatamente, porque nós não temos a penalidade específica para saídas, mas para entrada nós temos. Então, eu entendo, eu não consigo ver essa dúvida como a maioria dos meus colegas veem, né? Sinceramente, esse artigo pode ser até modificado, mas enquanto não modificar, eu entendo pela 3G, senhora presidente, o meu voto é pela recorrida. Ok. Continuando aqui a votação. Paulinha, tu verifica aí para mim como é que fica, porque pode modificar aqui quando chegar no segundo processo, mas a votação é uma só. Doutora Elineide. Senhora presidente, para manter as recorridas. 3G. Doutor Ricardo Valente. Presidente, eu entendo pela aplicação das decisões paradigmas, só contrapondo aí na finalização a doutora Tereza, presidente, para as saídas que a gente não tem especificidade, a gente entende pelo 123.8D, presidente. Okay. Obrigado, presidente. Okay. Doutora Francilei. Eu acompanho o relator. 8L. Não, o Felipe não está. Doutora Francileide. Presidente, só para esclarecer, não sei se seria isso que o doutor Augusto ia falar, mas assim, qual dos dois relatores a senhora cantou? Doutor Alexandre. Não, porque estava a doutora Tereza e o doutor Alexandre. Eu acompanho, eu vou pelo artigo 123.8L.
Pronto, é bom dizer Desculpa aí, é porque são dois relatores. O G e o L, para não ter confusão. O Ela é foi o L. divergente. O L, né? Felipe Muniz. Felipe Muniz. 8L, presidente. 8L. Doutor Robério. Com o relator Alexandre. L. Felipe Silveira. Presidente, com o relator Alexandre, 8E também. Doutor William Falcão. Acompanho o voto do conselheiro Alexandre, senhor presidente. O L. Doutor Lúcio. Presidente, com o conselheiro Alexandre, presidente. Doutor Leilson. Manutenção das decisões recorridas, presidente. Ok. Pronto, faltou ninguém não, né? Bom, então aqui no caso de que se trata, por maioria de voto, o 8L, não é isso, Paulinha? É sim, presidente. No caso da doutora Tereza, doutor Alexandre designado para resolução, não é isso? Então, Correto. A Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre os recursos extraordinários em questão, resolve, por maioria de votos, dar provimento ao recurso para decidir pela modificação da decisão recorrida, nos termos das paradigmas apresentados. Nos termos do voto do conselheiro aqui, Alexandre, certo? E contrariamente à manifestação do outro representante da PGE. No caso do segundo processo de relatoria da doutora Tereza Porto, fica designado para lavrar a respectiva resolução o doutor Alexandre Mendes, por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor, fazendo aqui menção às decisões divergentes. Okay? Eis, então, a decisão para ambos os processos. Ana Paula, por favor, eu solicito que deixemos para ler a ata amanhã, ainda temos tempo, tendo em vista dessa reunião que eu tenho agora às 12 horas, ok? Peço a compreensão de vocês, amanhã faremos a leitura da ata, tá, ok? Excelência. Doutora Daniele, com a palavra. Excelência, bom dia. Pois não. Que é o seguinte, Excelência, eu gostaria de consignar a minha presença na audiência como ouvinte. Sim. Porque Ok. eu ainda não tenho subestabelecimento nos autos. Aí eu pergunto também à doutora Ana Paula Porto. Eu posso enviar por o subestabelecimento e o pedido de juntada por aquele e-mail que você entrou em contato conosco? Doutora Daniele, nós estamos recebendo solicitações, recursos por um sistema denominado Tramita, que a senhora pode verificar no portal da Cefaz. Pode mandar pelo Tramita, viu? Certo. Outra coisa, então, caso eu queira ficar apenas como ouvinte, não seria necessário, no caso, né? Já que não... Pode constar aí. Mas, doutora Daniele, tem a questão da senhora receber a intimação, né? Do advogado para receber a intimação do resultado do processo. Então, um aspecto é colocar no processo que a senhora não fez a sustentação oral. Outra é ter o devido subestabelecimento do processo para a realização de outros atos processuais, daí por diante. Então, é importante que a senhora mande, sim, o subestabelecimento o mais rápido possível, e a ata faz menção à sua presença como ouvinte e dizendo que foi abdicado de fazer a devida sustentação oral. Pelo Tramita mesmo, né? Ok, pelo Tramita. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o telefone da Secretaria-Geral, que encontra-se no site do contencioso. Tá certo. Obrigada, viu? Obrigada, professora Daniela. Tem mais. Qual o prazo? Pode ser até 24 horas? Pode colocar, dá tempo. Tá certo, obrigada, viu? Bom dia para vocês. Bom dia, eu que agradeço. Até mais. Bom, senhores conselheiros, então a sessão está encerrada e todos convocados para a sessão de amanhã, se Deus quiser. Obrigada a todos.